franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Mais um fim de semana com rodadas dos campeonatos regionais. Em São Paulo, começou o Paulistão, o que se pretende que seja o campeonato modelo para todos os outros regionais do Brasil. No Rio de Janeiro, mais uma rodada de um campeonato que ainda não começou direito. Dos 4 grandes, nenhum time até agora titular em campo. O Flamengo, por exemplo, venceu nos Estados Unidos com os titulares, mas teve aqui seu time B ou C jogando o Campeonato Carioca. Muita coisa desse gênero acontecendo, e para discutir sobre isso estão aqui comigo Luiz Ademar, Ailton Amalfi, Rodrigo Gini e Luiz Quartarolo. Ademar, minha pergunta inicial é para você. O que você destaca desse fim de semana, Brasil inteiro, mas com um olhar que é o teu olhar preferido, o teu olhar de coração, para o Paulistão? Olá, Lito, olhar Amalfi, Rodrigo, Quartarolo. Gente, para a gente fazer um apanhado rápido sobre o Brasil inteiro, ao contrário das outras praças, dos outros estados, eu vejo o Renato pedindo um centroavante, por exemplo, no Grêmio, o Inter foi com todos praticamente seus contratados para testar o time, vejo no Rio de Janeiro o Botafogo, que não está com a sua força máxima, mas mais pronto, porque os outros estão excursionando, ganhando dinheiro e priorizando. Em São Paulo, que começou nesse final de semana, os 4 grandes, se você for colocar o Bragantino, também é um time de primeira divisão e tal, todos foram com sua força máxima. Ao contrário dos outros estados brasileiros, todos foram com sua força máxima. O Corinthians, com o seu time principal, depois de perder, né, o seu zagueirão e tal, mas enfim, tem alguns reforços para chegar, mas o que ele tinha de melhor, ele mandou a campo. Os que não estavam inscritos, claro que não pode jogar. O São Paulo tem alguns que ainda estão treinando, você pega o Arboleda, você pega, enfim, mas o que tinha de melhor foi a campo. O Palmeiras, o que tinha de melhor foi a campo e estreou o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista, estreou o Aníbal Moreno e o Santos reformulado, eu trabalhei nesse jogo, Botafogo e Santos, também com um time competitivo, foi com o que tinha de melhor. Então, acho que ao contrário das outras praças, que ainda os caras estão se acertando, não estão fortalecendo os seus times, porque estão ganhando dinheiro corretamente, estão fazendo pré-temporada e tal. Em São Paulo, acho que começou legal, os times começaram, a gente percebe os grandes já tentando mostrar serviço. São Paulo ganhou com facilidade, o Santos com certa dificuldade, mas venceu. O Palmeiras pegou um time que quase subiu para o Brasileirão e empatou, mas um jogo de igual para igual. Gostei da Lusa Venena, a portuguesa ganhando de virada, dançando vira. Enfim, Corinthians com um pouco mais de dificuldade, mas vencendo também. Acredito que o campeonato em São Paulo vai ser cada vez mais difícil de você ter 2 grandes na final, como foi ano passado com Palmeiras e Água Santa. Os times do interior vêm forte, viu? Eu vou com uma pitada de saudosismo, se vocês me permitirem, né? Porque o Campeonato Carioca, que era o mais legal de todos, o mais charmoso, indiscutivelmente, eu falo isso com uma certa dor de cotovelo, né? Campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio. Aí acontece isso que está acontecendo. Só o Botafogo jogando com o time pretensamente titular, né? O Flamengo jogando em Tampa né? E o Vasco jogando em Montevidéu. E aí eu dou uma olhada nos escudos. Vocês me permitam a brincadeira? Vou dar uma olhada nos escudos. Onde está o Olaria? Não tem Olaria. Está o Boa Vista. Com todo respeito ao Boa Vista. Com todo respeito, inclusive, também vou botar aqui, cortar na carne, com todo respeito ao Água Santa. Onde está o 15 de Piracicaba? Onde está o Juventus? Aí você vai lá olhar os escudos. Tem um Sampaio Correia disputando o campeonato do Rio de Janeiro. Eu vou botar minha pitada de saudosismo. Eu queria um Bom Sucesso, Madureira. Madureira está Campo Grande. E eu não vejo nada disso. E os times... Aí o Tite vem e fala aquela bobagem que é o campeonato mais disputado do Brasil. Aí ele vai para Tampa e vai jogar em Orlando. Eu também queria fazer isso, né? Então, a minha decepção é com o Campeonato Carioca, que era o mais charmoso, estão transformando o Campeonato Carioca numa porcaria, com todo respeito. Eu já vou entrar discordando do Amalfi nesse ponto, porque se a gente for pensar nesse calendário absurdo do futebol brasileiro, né, no tempo em que você tinha Campo Grande, Americano, Goytacás, etc., você não tinha tanta competição, Copa do Brasil. Os times
tinham condição de se preparar no campeonato. Agora, ou você faz uma pré-temporada decente e aí sacrifica jogos, como estão fazendo os grandes, e até pensa em ganhar dinheiro fora, ou então no fim do ano a gente está reclamando porque fizeram 70 partidas, 75, está todo mundo estourado, não tem mais jogador, não tem mais elenco. E além de retomar uma tradição, era muito bacana quando você tinha os clubes brasileiros jogando Teresa Herrera, Ramon de Carranza, esse tipo de troféu. Né? A gente parava para ver, porque era a chance de se enfrentar times fortes da Europa, tradicionais, ou jogar fora, né? Jogar contra clubes de outros países e tal. E isso se perdeu também com consequência dessa quantidade de campeonato. Né? Antigamente você tinha 2 brasileiros na Libertadores, agora é uma quantidade, são 7, né? Então, é normal que isso aconteça, paga a primeira fase do Carioca em termos de qualidade por isso, mas não dá para sacrificar, para jogar pedra, para criticar a diretoria dos 4 grandes, porque é uma coisa a se fazer. São clubes profissionais, a gente nunca pode esquecer disso. Você também deu uma pitadinha de saudosismo aí com Teresa Herrera, Ramon de Carranza, né, Gini? Pois é um torneio que a gente gostava de ver e que, embora não contasse nada, né? Tem a famosa história do Atlético aqui, que foi campeão do gelo, que é um título que não existia, mas foi fazer uma excursão à Europa numa época de inverno, ganhou de vários times tradicionais, da Alemanha, na Tchecoslováquia, etc. E isso foi parar até no hino, quer dizer, era uma tradição que se tinha. Hoje você não tem mais por conta desse calendário que não dá a menor folga. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, começa fase prévia de Libertadores, Sul-Americana, e por aí vai, a gente só para lá em dezembro, fim do ano. O Gini, não lembra não do negócio do gelo aí, que senão o Atlético vai pedir título internacional, é mais um, né? Vai por fax, se é que ainda existe. Bom, eu concordo muito com a Malfi, concordo com o Luiz Ademar, o Lito é um cara muito brilhante nas suas análises, o Gini, mas eu acho que o maior problema é a CBF mesmo, é a Conmebol, né? Porque também, né? Além de tudo. Porque antes a eliminatória eram 3 grupos, 2 de 3, 1 de 4, acabava, ok? Rapidinho. Hoje temos 18 rodadas para grade de televisão e rodadas que não valem nada, ainda mais agora que vão 6 para a Copa e 1 para a repescagem, que normalmente da América do Sul vai também. Então, isso aumentou demais o número de jogos. Depois teve o nefasto Ricardo Teixeira, que vendeu a seleção brasileira para uma empresa e jogava só em Londres. Né? Isso, a quem ganhava dinheiro com os jogadores brasileiros, dos times brasileiros, era a CBF. Né? Ela era uma apropriação indébita, vamos dizer assim. Né? E depois, esse inchaço das várias competições brasileiras. Eu defendo a Série A com 16 clubes, a Série B com 16, a Série C com 16, os demais daí para baixo em outras séries, e seriam todas importantes, na minha opinião. Né? Copiando o que há na Inglaterra hoje, que parece que lá está dando certo. Acho que não tem que ir 55 mil times para a Libertadores, muito menos para a Sul-Americana. Acho que seria muito melhor, a qualidade seria melhor, mas, de novo, entra na grade da televisão. Tem que ter jogo. Né? A Copa do Brasil, até um tempo atrás, os clubes grandes que participavam da Libertadores não participavam, mas começaram a perceber que estão perdendo dinheiro, e é verdade, e era até injusto. Então, não tem o que reclamar. Tudo isso que vocês falaram é verdade. E, viu, Amalfi? Eu sempre digo que a imprensa, principalmente a imprensa esportiva no Brasil, ela gosta de se posicionar à esquerda, ou pelo menos mais socialista, né? Pró-social. Ela é elitista, ou então ela é muito sonhadora. Por que o Boa Vista não pode aparecer? Por que o Sampaio Correia não pode crescer? O Olaria não está lá por incompetência do Olaria. O Bangu não está lá por incompetência do Bangu, sabe? Então, os novos, esses grandes... O Bangu está. O Bangu está. Seja, mas já não é mais o mesmo. O 15 de Piracicaba está na Série A2 por incompetência do 15 de Piracicaba, sabe? E os outros vão chegando. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e vários outros, Flamengo, começaram desse tamanhinho. E a gente acha que, sabe, os caras não podem nunca descer do pedestal. Teve o Eurico Miranda dizia que time grande não podia cair, lembra? Sabe? Então a gente vai contra aquilo que a gente prega na nossa vida comum. Eu acho que o Água Santa, o Quartarolo, ele saiu de campeão de várzea. Opa, vamos ser profissional, a gente ganha tudo na várzea. Em 10 anos eles foram para a primeira divisão, cara. Parabéns, organização. O Cuiabá tá aí, se organizou. Então, se os times são incompetentes, ou se as pessoas metem a mão no dinheiro dos clubes e não deixam eles crescerem,
é problema deles. Nós ficamos com o nosso saudosismo, eu também gostaria, mas a culpa é deles mesmo. Então, e chance para quem vem se organizando melhor. Aí eu aplaudo. Esse é o novo mundo, não é? Só rapidinho, viu? Exatamente. Eu queria... A minha consideração, ela foi feita, eu até acho que deixei claro, foi feita com o coração e não com emoção. Concordo 100% com o que você e o Ademar falaram. E eu queria também lembrar... Coração trai a gente. Eu queria aqui também colocar a minha opinião. Eu não vejo... Eu acho que o campeonato regional tem duas maneiras de ser visto. Primeiro, a maneira do torcedor, que é uma maneira passional, não é uma maneira objetiva. Mas por trás de cada clube, a maneira como que cada clube enfrenta os campeonatos estaduais, depende muito do status de cada clube. Se para aquele clube o campeonato estadual, que é o que acontece com os clubes pequenos, o campeonato estadual é a Copa do Mundo, para os grandes clubes, o campeonato estadual é a pré-temporada que o calendário, que o Quartarolo tão bem identificou aí como o mal do futebol brasileiro, como um dos males do futebol brasileiro, o calendário não dá oportunidade de uma pré-temporada como ela deve ser feita. A gente não pode esquecer que o futebol tem como um grande fator de sucesso ou de insucesso a preparação física. Então, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense está com seu time titular ainda se refazendo numa temporada que foi terminar no Mundial de Interclubes, é mais do que justo, é mais do que lógico. Tá? Então, é claro que isso vai criar, nas primeiras rodadas do estadual, uma sensação de decepção, uma sensação de frustração, que pode levar até termos um pouco exacerbados, como usou o Amalfi, chamando o campeonato de porcaria, que eu acho que não é. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro como cronistas. Agora, na hora que a gente veste a camisa do torcedor, aí vale tudo. Mas eu só queria ressaltar isso. Então, por outro lado, queria saber agora aqui do Ademar, Carpini. O que você me diz do Carpini, desse novo São Paulo, dessa primeira rodada? Confesso que eu sou botafoguense, eu não torço por nenhum time de São Paulo, mas confesso que fiquei empolgado com o que deu para ver. E a gente sabe que também o São Paulo ainda não está completo. Agora, eu gostaria de saber de você, Ademar. Olha, assim como você é botafoguense, eu sou São Paulino. Além de a gente estar analisando aqui como cronista, eu sou São Paulino e nunca escondi isso. E posso falar como torcedor e como analista. Eu adorei o Carpini, porque eu acompanho, eu sou caipira, nasci em São Paulo, capital, mas me considero caipira. Eu tenho o blog do Futebol Caipira há mais de 20 anos, eu faço o meu canal do YouTube da Série A1, da Série A2, a Série A3 começa quarta-feira agora, a Série A4 vai começar domingo, então eu conheço muito o interior de São Paulo. O Carpini foi o primeiro cara, nos últimos 10 anos, a ficar mais de um ano no Guarani. Chegou no Guarani, o Guarani estava para cair na Série B, recuperou o Guarani, aquele ano o Guarani quase brigou para subir e ficou no Campeonato Paulista, o Guarani classificou. Depois ele foi no ano seguinte para a Inter de Limeira, ele só não foi bem na Ferroviária. Ele foi para a Inter de Limeira, também fez um trabalho muito fantástico. A temporada dele passada, ele pegou o Água Santa, que na verdade estava na segunda divisão na Série A2, começou um trabalho com o Sérgio Guedes, que hoje está na Portuguesa Santista, ele chegou com o time já na primeira divisão quando o Sérgio sai, e reformulou aquele time, transformou aquele time que foi vice-campeão. Saiu e pegou o Juventude, que estava na zona do rebaixamento com o Pintado, o Juventude demitiu o Pintado, ele foi para o Juventude, e qual foi a grande contratação dele? Nenê, 42, 43 anos. Vem cá, eu preciso de um cara que pensa. E aí esse cara que pensa, vai jogar para o time, não precisa marcar, não precisa nada, e faz o time ser ofensivo. Foi vice-campeão da Série B. Vice-campeão paulista e vice da Série B. Quando o São Paulo perde o Dorival, e eu entendo, se eu fosse o Dorival também queria ir para a seleção, pode estar esculhambada, pode estar, mas acho que é um cara sério, um cara que merece, um cara que faz um trabalho sério faz tempo. Aí você vem o Carpini, esse negócio de argentino, nada contra. Eu não tenho xenofobia, não sou nada contra. Mas, cara, o cara não conhece o Campeonato Paulista, o cara não conhece o elenco de São Paulo, o Carpini enfrentou e eliminou o São Paulo no Paulistão. O Carpini jogou a Série B, mas conhece tudo o Campeonato Paulista. E pega um time campeão da Copa do Brasil, que tem uma base boa e melhorou. Por quê? Você vê que no segundo tempo, quando entra a Ferreirinha, quando entra o Galopo recuperado de lesão, que foi até o artilheiro do Paulista ano passado,
e ele não teve o Rames Rodrigues, ele não teve o Arboleda ainda, ele faz o quê? O que o Guarani fazia, o que a Inter de Limeira fazia, o que o Juventude fazia, jogar ofensivamente. Ele tem, sabe, aproveitar bem, ficar com a bola. Claro, vai alternar, vai errar e vai acertar, mas eu acho que é um cara que merece. Para quem acompanha o trabalho ali de valorização, o trabalho que você pega times que não tem tanta estrutura e faz o que ele fez, agora ele está tendo uma grande oportunidade. Pode dar certo? Pode. Pode não dar como não deu o Doriva, como não deu alguns caras que foram bem em outros times e foram mal num grande. Mas eu acho que o São Paulo acertou, gostei da primeira impressão. Claro, tem muito ali do Dorival. O trabalho do Dorival brilhante, tem muito do Dorival ainda. Mas acho que aquela velocidade, a transição, a jogada pelas laterais, já é do Thiago Carpini. Acho que o São Paulo está em boas mãos. Falo como cronista e como torcedor esperançoso. Tá certo. E como torcedor esperançoso, a gente já está adiantado no programa e tem um tema que a gente não pode deixar de abordar, que, infelizmente, mais uma vez, é o crime, ressalto, o crime de racismo voltando a assombrar o futebol. Não que tenha desassombrado em algum momento, mas a cada vez ele volta mais forte. No domingo, não nesse, mas no anterior, teve um evento entre Milan e Udinese que o juiz chegou a parar por 10 minutos o jogo. Foram manifestações racistas contra o goleiro do Milan, Mike Maignan. Maignan, depois do jogo, ele veio às mídias sociais e disse que já não bastavam mais palavras, que são necessárias ações. Em cima dessa deixa, o Gianni Infantini, presidente da FIFA, surgiu com uma hipótese, sugeriu a derrota automática em caso de racismo. Tá? Então, eu vou passar a bola aqui direto para o Amalfi. Qual é a opinião dele sobre isso? Qual é a viabilidade dessa ideia do Infantini vir a acabar se transformando realmente em atos eficientes contra o racismo? Os clubes já estão reclamando dessa decisão que para os clubes é radical, né, de derrota automática. Mas eu pergunto, tem alguma outra saída para que não seja essa? Porque fala assim, o clube não pode ser penalizado porque foram 10 torcedores e o estádio tinha 40 mil. Quer dizer, mas esses 10 torcedores foram lá por causa do clube. Não foram lá por outro motivo. Eles foram lá por causa do clube. É uma discussão que não vai ter fim, mas eu acho que enquanto um time não for seriamente servir de exemplo, alguém que fizer esse ato horroroso do racismo não for seriamente punido, vai continuar essa desculpa. O clube não tem culpa, o clube não tem como rastrear os torcedores. Tem sim, né? Tem sim, porque tem facial, o reconhecimento facial. Quando o cara vai preencher uma ficha, ele tem que preencher. Se ele tiver algum BO, ele não pode frequentar ou ser sócio torcedor. Eu acho que é polêmico, mas eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que o simples fato da gente continuar falando do tema é sinal de que tudo que se poderia fazer até agora não deu certo. Né? Toda tentativa de se trazer alguma solução para um problema que é social, um problema que extravasa o campo do futebol, mas que nele... Certo, né, Gini? Solução diplomática não deu certo. Não, nem isso, quer dizer, a gente já viu, no caso do Vinícius Júnior, o próprio presidente Lula se manifestando, quer dizer, se tornou uma questão de Estado, o próprio governo da Espanha também se manifestando, mas, por enquanto, ficou nisso, fica no papel, e eu concordo com o que o Amalfi disse. Na Itália, você tem lá os ultras, né, que são as torcidas mais radicais e tal, e a gente sabe que, inclusive, em alguns clubes, tem inspiração e torcidas defendem ideais de ordem fascista. Então, isso é uma coisa que não poderia sequer passar pela bilheteria de um estádio e entrar num campo de futebol. Mas se vê que isso continua acontecendo, e como o Quartarolo uma vez já definiu de forma brilhante, isso não é só uma questão do esporte. A Europa tem todo esse fenômeno, quer dizer, eles gostam do jogador africano, do jogador, do jogador sul-americano para dar espetáculo. Eles gostam do jogador quando está tudo bem. Agora, do cidadão, da pessoa, daquele que está indo lá tomar um emprego, que está, né?
aí é outra história. Então, eles querem, na verdade, o circo. Quartarolo, Isso eu acho que é rapidinho, muito grave. desculpe, E Gino. exige que, se não se vai mexer em pontuação, em derrota, etc., que se mexa no bolso, mas com multa decente, multa na casa de $1 milhão para cima, talvez para começar a levar os clubes a fazer o que tem que ser feito, investir em tecnologia, chamar a líder de torcida, falar né, deixar bem claro que não pode se repetir, identificar e banir por conta própria esses cidadãos do estádio, porque senão a gente vai continuar aqui, a cada semana volta com um caso diferente, só mudam os clubes, mudam os personagens, mas no fundo a essência é a mesma. Olha, eu Quartarolo, só quero rapidinho. lembrar que na Inglaterra, só isso, Amalfi, está se falando da impossibilidade. Na Inglaterra, eles extinguiram os hooligans. Por que não se extinguiu os nazistas no resto da Europa? Fala, Amalfi, desculpa. Rapidinho, antes do Quartarolo falar, que tem um filme Terminal, acho que todos nós assistimos, e fica um indiano, ele ficava... A respeito disso que você falou, né, Gini? Né, que quando o africano e o sul-americano continuam de cabeça baixa, para eles está tudo bem. Então, tinha um indiano que ficava limpando o chão do aeroporto. Eu falei, você não tem medo de ser deportado, de ser preso? Ele falou, não. Para eles, enquanto eu estiver limpando o chão para eles e estiver divertindo eles, está tudo bem. É mais ou menos isso que você falou. Se um sul-americano põe a cabeça para fora, um africano, eles se rebelam. E tem mais uma coisa, né? O Infantino também, não dá para acreditar nele, né? Ele gosta do dinheiro da Arábia, países xenófobos, misóginos e coisas parecidas. Enquanto está entrando dinheiro, ele está levando tudo para a Arábia. É um fanfarrão. Eu quero que ele vá para o inferno. A nota dele não acrescenta porcaria nenhuma. Blá, 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 blá e blá, blá, blá. Por que falar? Nós já falamos todo dia, senhor Infantino. É hora da ação. Se o senhor, que é presidente da FIFA, não consegue ter uma ação definitiva e oficial, eu como é que vou ter? Só vou continuar falando, explorando, mostrando assunto. Só isso que a imprensa pode falar. Eu falo isso porque vira e mexe, eu vejo colegas, todos nós passamos por isso, cobrando. Vocês têm que falar. A gente fala, gente. A gente fala. Agora, não adianta. A citação do Lito, dos hooligans, é a que sempre eu cito. 5 anos fora das competições europeias para o futebol inglês por causa dos hooligans. Os hooligans desapareceram? Não. Os idiotas continuam lá na Inglaterra. Mas hoje tem o melhor campeonato do mundo, os estádios estão totalmente abertos, nem alambrado existe, mas pisa na grama para você ver o que acontece. Então, é preciso uma força de lei, é preciso radicalizar mesmo. Na época, Margaret Thatcher, a primeira-ministra, assumiu essa situação junto com a FIFA e com a própria UEFA. E olha, o clube inglês não sai aqui, só vai jogar aqui. É isso que vocês querem? Então briguem à vontade. Tiveram que se organizar e foi uma fase educativa para o futebol inglês. Mas dá de vez em quando, porque tem aqueles preciosismos, né, de última hora. Tem muitos colegas da imprensa, inclusive. Mas lá também tem briga. Tem, mas quando tem, o cara vai preso, o cara não volta mais para o estádio. O que vale é a lei forte. O senhor Infantino agora é influencer, né? Tem milhões na internet o seguindo. Só fala, mas não resolve porcaria nenhuma. A Espanha, por exemplo, é um país racista. Se continuar como vem continuando atitudes contra o Vini Júnior, tira a Espanha de uma competição para ver o que acontece. É muito fácil vir a público e falar do goleiro do Milan, que, aliás, é africano, me parece, e também falar em punir a pequena Udinese. Mas o Real Madrid, o Valência, o Atlético de Madrid, o Flamengo, o Boca Juniors, o Palmeiras, estou citando vários, não que eles sejam culpados diretos. E eu acho que tem que mexer no bolso, tem que punir. E essa ideia de, olha, então é derrota administrativa, vai perder. Se o time já estiver perdendo, não está nem aí. Eu acho que não tem que perder aquele jogo, tem que perder os próximos pontos. Tem que mexer no bolso, e multa alta. Mas sabe o que ele vai fazer? Nada. Vai esperar o próximo episódio. Infelizmente, amigos, encerramos a nossa edição de hoje com essa triste previsão absolutamente realista do Quartarolo. Na verdade, o currículo do seu Gianni Infantino não permite o menor otimismo quanto a esse abuso, como a vários outros desmandos que vem acontecendo no futebol mundial. Esperemos dias melhores.
Estaremos de volta na quarta-feira, mas antes disso eu quero lembrar a você para deixar seu like, para divulgar o franguinho, para nos dar força. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Até quarta, amigos. Um abraço, obrigado pela participação de vocês. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.